Salve galera, esse é o canal MBL, eu sou o Maurício, sejam bem-vindos. Vamos fazer um resumão do que aconteceu nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Teve resultado surpreendente, teve time que, foi feito épico pra caramba e muito mais. Foi bagulho, tem time que voltou mal da data FIFA, mas vamos deixar isso aqui ao longo do rolê. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like para fortalecer o rolê do canal e se inscreve no canal, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos e vamos conversar sobre os jogos dessa volta dessa data FIFA. Como que foi essa rodada do Campeonato Brasileiro? Vamos começar por quarta-feira. Quarta-feira nós teve o Botafogo e Mirassol. Cara, o Botafogo e Mirassol foi um jogaço, mano. Foi um jogaço que eu pensei que o Botafogo ele ia golear o Mirassol, mano. Da minha percepção, tá ligado? Do jeito que o Mirassol tá ao longo do Campeonato Brasileiro, tá ligado? Mas não, mano, foi um jogaço, tá ligado? E teve gol do Arthur Cabral aos 11 minutos com uma assistência do Edenilson. Aos 43, aos 21, teve o gol do Shailon aos 21 minutos com uma assistência do Gabriel. Aos 43, teve o gol do Alex Telles de pênalti, tá ligado? E aos 66, teve o gol do Júnior Santos. Aí tava 3-1 pro Botafogo. Até que Igor Formiga, ele aos 91, isso daí é acréscimo do segundo tempo, ele fez o segundo gol do Mirassol. Assim terminou 3-2. Eu vou falar uma coisa pra você. Partida que surpreendeu, cara. Mano, partida que surpreendeu, cara. Surpreendeu que, mano, se tivesse mais um pouquinho de tempo assim, tá ligado? Na minha percepção futebolística, eu acho que o Botafogo ia tomar um empate, tá ligado? Na minha percepção futebolística, porque o Botafogo, mano, ele tava indo bem, construiu o resultado, tava indo bem, só que, mano, quase deu ruim, velho, quase deu ruim. E eu quero saber a tua opinião, você assistiu esse jogo? Curtiu? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha. Também teve o jogo quarta-feira, Inter e São Paulo. O primeiro gol, quem foi abrir os placar do Internacional foi o Alejandro, com assistência do Aguirre, tá ligado? Aos 23 minutos. E o Caleri empatou no finalzinho do jogo. Mano, o Inter tá mal, velho. O Inter tá mal, mano. Mano, cê é louco, o Inter tá mal pra caramba, mano. E tomou gol do Caleri com uma assistência do Wendel aos 87 minutos, cara. Perto dos acréscimos, tá ligado? Mano, isso aí é cruel, velho. Foi cruel, mano. Apesar que falar pra você, o Caleri também errou gol pra caramba nessa partida aí, mas felizmente o São Paulo conseguiu esse empate fora de casa, tá ligado? Que é um bom resultado. E aí, você gostou? Você curtiu a torcida São Paulina? Ou você torcida colorada? O que você achou da partida? Você curtiu? Gostou? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma resenha. E também, quarta-feira, a gente teve Bahia 3 e Atlético Paranaense 0. Cara, pensei que o Atlético Paranaense ia emendar a segunda vitória, conseguiu um empate lá na Fonte Nova, na casa do Bahia, tá ligado? E a partida terminou 3-0, tá ligado? Teve gol aos 3 minutos do Everaldo com uma assistência do Jean Lucas. E também o Everaldo fez aos 35 minutos com uma assistência de Luciano Juba. E aos 93 minutos, isso no acréscimo do segundo tempo, o Juba foi e ampliou para 3-0. Ótimo resultado para o Bahia dentro de casa nessa volta dessa data FIFA. E péssimo para o Atlético Paranaense, que eu pensava que o Atlético Paranaense ia emendar sua segunda vitória consecutiva, tá ligado? Mas fazer o quê? É a vida, né? E aí, torcida do Bahia, você gostou da vitória? Você curtiu essa vitória aí? Porque o Atlético Paranaense, no domingo, mesmo na data FIFA, no domingo, ganhou de 4-1 do Botafogo. Foi bem pra caramba. E agora eu quero saber a tua opinião. Torcida do Atlético Paranaense, você gostou da partida? Você curtiu? Você achou que teve vários erros que poderia ter dado uma melhorada nesse time aí? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha. Ou torcida do Bahia, você fala assim, né? A gente voltou arretado na moléstia depois da data FIFA aí. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aqui, porque foi uma baita de uma vitória, tá ligado? Foi uma baita de uma vitória. Outra partida também que teve nessa quarta-feira foi Cruzeiro 3, Vitória 0. Cara, e o Cruzeiro ainda teve gol anulado, mano, aos 5 minutos, tá ligado? Teve o gol anulado, só que ele conseguiu fazer o gol aos 33 minutos, quase no finalzinho do primeiro tempo, com o Christian, com uma assistência do Matheus Pereira. Teve o gol aos 36 minutos do Cauã Moraes, com uma assistência do Matheus Cunha. E também teve aos 39 minutos, os gols saíram tudo no primeiro tempo. Gol do Caio Jorge,
com uma assistência do Christian, tá ligado? Boa vitória pro Cruzeiro dentro de casa, péssimo resultado pro Vitória, que apesar que boa vitória, tipo assim, o Vitória que almeja sair perto daquela zona de desconforto, da zona de rebaixamento. O Cruzeiro tá somando ponto para fugir da zona de rebaixamento. Ótima vitória dentro de casa no Mineirão para sua torcida, tá ligado? E eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Torcida cruzeirense, você gostou? Você curtiu? Deixa aqui nos comentários. Ou você, torcedor do Vitória, você fala, putz, mano, tá moendo o rolê, velho. Tá azedando o bagulho, mano. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. E também vamos para a partida do Coxa e do Vasco da Gama. O Coritiba pegou o Vasco da Gama no Couto Pereira. O que aconteceu? Aos 24 minutos do primeiro tempo, o Tietê do Vasco, ele abriu o placar com uma assistência do Paulo Henrique, tá ligado? Lateral. E o jogo tava se encaminhando para mais uma vitória do Gigante da Colina, ia ser uma ótima vitória fora de casa, né? Aí aos 90 minutos, velho, o Sadivia, ele fez o gol contra, cara. Putz, mano. Mano, que cruel, velho. Mano, que cruel, velho. Tipo assim, o Sadivia, o jogador do Vasco da Gama, fez o gol contra, mano. Putz, aí quebrou o rolê, mano. Porque, cara, o Vasco tava encaminhando a sua quarta vitória seguida, tá ligado? Tava quase caminhando, tá ligado? Aos 90 minutos, no finalzinho, aconteceu esse gol contra, mano. E é cruel demais, tá ligado? E eu quero saber a tua opinião. Uma pergunta, torcedor do Vasco, você ficou puto porque esse golzinho no final e ainda contra? Deixa aqui nos comentários. Ou você, torcedor do Coxa, você fala assim, pô, empate dentro de casa heróico, mesmo com gol contra. Deixa aqui nos comentários, porque o Vasco quer me dar sua quarta vitória consecutiva e agora foi empate. E deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. Continuando esses resultados, vamos falar sobre também o último jogo da quarta-feira. Esse jogo foi o principal, tá ligado? Da quarta-feira, que foi Corinthians e Fluminense. Cara, o Fluminense ganhou de 3-1 do Corinthians, velho. Mano, que joguinho mequetrefe do Corinthians, velho. Que joguinho mequetrefe, mano. Os 3 gols foi tudo erro defensivo, mano. Mano do céu, putz, mano. Mano, o Corinthians tá 8 jogos sem ganhar. Méritos pro Fluminense que venceu por 3-1, tá ligado? Mas vamos falar do que aconteceu nessa partida. Aos 20 minutos, o Serna deu um passe e John Kennedy foi abrir o placar. Aos 8 minutos, o Hércules foi e ampliou o placar, tá? Aos 48 minutos. Isso aqui já no segundo tempo. Não, segundo tempo não. Esse aqui foi já aqui no primeiro tempo, no acréscimo do primeiro tempo. E o Castilho fez aos 83 para fazer os 3 pro Castilho fez pro Fluminense, tá ligado? Tô tão desnorteado dessa partida aqui, mano, que eu tenho. Tá ligado? Aqui pega. O André fez um golaço aos 89. E, mano, eu vou falar uma coisa pra você, mano. Tipo assim, o Corinthians jogou mal. O sistema defensivo foi mal. Cara, produziu pouco. E é preocupante, tá ligado? É muito preocupante. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Muitas pessoas estão pedindo a cabeça do Dorival Júnior. Mas eu vou ser sincero pra você. Eu não demitiria o Dorival Júnior. Por quê? Ele tem Libertadores esse ano. Eu não demitiria o Dorival Júnior. Deixava o cara trabalhar. Apesar que já são 8 partidas sem vitória. Sim, concordo. 8 partidas sem vitória. Mas, cara, deixa o cara trabalhar nos mata-mata. Deixa ele trabalhar nos mata-mata. Mano, vou falar pra você. Tipo assim, sim, não fica nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, tá? Sim, tá ligado? Mas eu acho que o Corinthians devia priorizar mesmo as Copas. Que as Copas é possibilidade de título. Agora, o Campeonato Brasileiro pega uma colocação boa, tá ligado? Não fica próximo da zona de rebaixamento, tá ótimo. Mas eu vou falar pra você, e esse golaço do André aqui, ó, foi brabo pra caramba. Foi muito brabo. Só que os 4 gols que aconteceram na partida foi da hora. E também teve um lance inusitado do André, mano. O Alan. O Alan, ele foi fazer um gesto obsceno para um estádio que tem trocentas câmeras em volta, VAR, e o cara foi fazer gesto obsceno, mano. Cara, ele não tá jogando na várzea, velho. Eu vou ser sincero pra você, o cara foi irresponsável até agora, não agregou nada no Corinthians. Se eu fosse o Corinthians, cara, o Martins fez menos.
foi dispensado. Se fosse o Corinthians, já que ele não deu a cota de jogos com a camisa do Corinthians, já que não agregou em nada, manda de volta pro Flamengo, tá ligado? É a minha opinião. E eu quero saber a tua opinião nos comentários. Torcedor Fluminense, você gostou da vitória? Deixa nos comentários. Corintiano, o que você achou dessa derrota? A 8ª derrota consecutiva. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. E vamos aos jogos de quinta-feira. Pra começar, vamos falar do Atlético Mineiro que fez 4-0 na Chapecoense, dentro da Arena Condá. Ah, esqueci de falar. O jogo do Fluminense e Corinthians foi no Maracanã. E, voltando ao jogo da Chape e do Atlético Mineiro, aos 23 minutos do primeiro tempo, teve um gol com o Bernard pro Atlético Mineiro. Depois, o Hulk deu uma assistência pro Renier aos 30 minutos. O Renier, ele deu uma assistência pro Coelho aos 35. E nos 95, isso aí nos acréscimos do segundo tempo, o Coelho deu uma assistência pro Dudu ampliar o jogo para 4-0. Ótima vitória do Atlético Mineiro, tá ligado? Fora de casa, dentro da Arena Condá. Ruim pra Chapecoense, porque, mano, é uma derrota terrível dentro de casa, tá ligado? Tem que fazer bem, pelo menos conseguir um empate, né? Mas o Atlético Mineiro tem um time forte, aí fica difícil, tá ligado? Bom pro Atlético Mineiro. Eu quero saber a sua opinião, torcida atleticana. Você curtiu? Você gostou? Deixa aqui nos comentários. Torcedor Chapecoense, o que você achou desse jogo? Você falou, pô, mano, caraca, dava pra fazer melhor. Pô, dava pra ir melhor nessa partida aí. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. Continuando os jogos da quinta-feira, nós também teve Santos e Remo. O Santos ganhou de 2-0 do Remo. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Teve uma assistência do Neymar aos 40 minutos pro gol do Tassiano, tá ligado? E também teve uma participação do gol do Neymar, que foi uma jogada do Neymar, que foi pro Escobar. Escobar tocou para Moisés e Moisés ampliou aos 82 minutos do segundo tempo, cara. Ótima vitória do Santos, dentro de casa, pra sua torcida, tá ligado? E ruim pro Remo, que só tá se afundando, cara. Mas é bom porque o Neymar teve 2 participações de gol. Mesmo o pessoal, o Neymar não tá jogando nada, não sei, tá ligado? O Neymar, esqueci o mais. Mano, é ótimo porque ele, mesmo assim, mesmo ele tomando um amarelo, que tá fora do jogo contra o Flamengo, que é meio que eu questiono um pouquinho, mas, mano, é bom que o Neymar tá jogando bem e focando já na Copa do Mundo, tá ligado? E deixa aqui nos comentários, você curtiu a partida do Santos? Você gostou? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. Porque eu falar pra você, foi interessante. Foi bem interessante essa partida aí. Que, mano, mostrou que o Neymar tá na ativa, velho. 2 jogadas, uma assistência direto e outra foi uma participação de gol. E isso foi bom pra caramba. E deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma resenha. Outra partida também que teve nessa quinta-feira, essa aqui foi à noite, tá ligado? Foi o 2-1 do Palmeiras em cima do Grêmio, dentro da Arena Barueri. O que acontece? Mano, o Marlon Freitas, velho, fez 2 gols, cara. O volante Marlon Freitas fez o primeiro gol com a camiseta do Palmeiras e fez o segundo gol com a camiseta do Palmeiras, tá ligado? Nessa chegada dele aí. Tá ligado? O primeiro gol ele fez aos 44 minutos, quase nos acréscimos do primeiro tempo, tá ligado? Com uma assistência do Andrés Pereira. E o Grêmio empatou com o Carlos Vinícius, com uma assistência do Gustavo Martins, aos 54. Aí o que acontece? Aos 72, Marlon Freitas foi e ampliou a partida, o gol, ampliou o placar, tá ligado? Assim o Palmeiras consegue esse resultado fortíssimo dentro de casa, dentro da sua casa, né? Mesmo jogando na Arena Barueri, consegue esse resultado brabo, tá ligado? E, pô, pensava que o Cruzeiro ia ganhar, o Grêmio ia ganhar essa partida aqui, mas felizmente não aconteceu. Torcida gremista, o que você achou dessa partida? Você curtiu? Você gostou? Deixa aqui nos comentários. Assim o Palmeiras consegue uma gordurinha, tá ligado? 3 pontos a mais do segundo colocado, que eu já vou falar dele agora, daqui a pouco, tá ligado? Eu acho que é o Fluminense, tá ligado? E eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Baita resultado do Palmeiras dentro de casa. E aí, torcida gremista, palmeirense, o que você acharam da partida? Palmeiras, você gostou da partida? Palmeiras é mais líder do que nunca? Deixa aqui nos comentários. Ou você, gremista, você pensou assim, caramba, dá pra ter pelo menos e ter empatado essa partida aí. Eu quero saber a tua opinião, palmeirenses e gremistas.
E deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí, porque essa partida foi muito brava. Continuando os resultados, vamos falar do jogo também que foi simultâneo ao jogo do Palmeiras, que foi o jogo entre Sabor Energético, tô brincando, Bragantino e Flamengo. O Bragantino não tomou conhecimento do Flamengo nessa bola da data FIFA e fez simplesmente 3-0 em cima do Flamengo, cara. Esse resultado me surpreendeu, porque eu pensava que ia ser uma goleada do Flamengo. E eu vi muitas coisas, o pessoal fala assim, menos de 3 eu não comemoro contra o Bragantino. E o Bragantino foi o Bragantino que fez os 3 gols, tá ligado? Esse que foi o hilário. O primeiro gol do Bragantino foi do Isandro Pita, com uma assistência do Capixaba, aos 17 minutos. Aos 39, o Gabriel ampliou para 3-0. Não, 3-0, para 2-0. O volante Gabriel, com uma assistência do Mosqueira. Aos 55, o Lucas Barbosa, ele fez o gol depois de uma assistência do Agustin Santana. E aos 72 teve um gol anulado, o juiz falou que foi toque de mão. E cara, eu vou falar uma coisa pra você, mano, esse placar foi brabo. Eu não tava esperando, no sincero, tava esperando uma vitória do Flamengo. Eu pensava que era ser uma vitória do Flamengo fácil e tomei no zóio também, tá ligado? Pensei que, mano, eu pensava que o Flamengo ia ganhar, só que lá me lasquei também, tá ligado? Esse negócio de não subestimar o adversário, tá ligado? Que o Bragantino foi bem, o jogo foi dentro do estádio do Bragantino, o Bragantino jogou bem, foi bem pra caramba e conseguiu um ótimo resultado, que é o mais importante. Um ótimo resultado, não, um baita resultado. Pô, 3-0 em cima do Flamengo, pô, não é qualquer time que faz 3-0 no Flamengo, tá ligado? Com a possibilidade do quarto, só que o quarto foi anulado. Mas eu quero saber a tua opinião. O que você achou da partida do Sabor Energético? Será que ele jogou bem? Será que ele foi bem? Deixa aqui nos comentários. Será que ele foi bem? 3-0? Tá maluco? Claro que ele foi bem. 3-0 em cima do Flamengo? Você é louco, mano. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma resenha. Ou você, torcedor do Flamengo, se não esperava que a carreta passasse desse jeito, pô, pelo amor de Deus, né, mano? Resultado surpreendente, né? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar. Deixa a sua indignação aqui nos comentários aí pra gente trocar essa resenha aí. E também, pessoal, eu vou me despedindo de vocês aqui desse vídeo. Mas antes eu vou falar pra vocês. Se você chegou até aqui, curte o vídeo. Se você chegou aqui, se inscreve no canal. Se você chegou aqui, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos que vão acontecer nesse canal aqui. Vídeos, lives, shorts, tá ligado? Se inscreve no canal pra gente trocar essa... E deixa nos comentários pra gente trocar essa resenha aqui sobre futebol. O que você achou do jogo da partida do seu time? Se o seu time foi bem, se o seu time foi mal, se o seu time foi irregular, se o seu time foi bem pra caramba, se o time é mais líder do que nunca. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha. E lembrando também que, olha, é o seguinte, vou dar um resumão aqui sobre a tabela do Brasileirão. O que pega? O Palmeiras continua líder com 22 pontos, conseguiu uma gordurinha de 3 pontos para o segundo colocado, que é o Fluminense, com 19 pontos. O Bahia está em terceiro com 17 pontos. O São Paulo tá em quarto, empatado com 17 pontos. O Atlético Paranaense está em quinto, está com 16 pontos. O Flamengo está em sexto, com 14 pontos. O Coritiba está em sétimo, com também 14 pontos. O Vasco da Gama está em oitavo, com 12 pontos. O Atlético Mineiro está em nono, com 11 pontos. Em décimo está o Grêmio, também com 11 pontos. E 11 tá o Bragantino, com 11 pontos. E em 12º está o Vitória, com 10 pontos. Em 13º está o Santos, com 10 pontos. Em 14º está o Corinthians, também com 10 pontos. Em 15º está o Botafogo, com 9 pontos. Em 16º está o Internacional, com 9 pontos. Em 17º está o Cruzeiro, com 7 pontos. Em 18º está o Chapecoense, com 7 pontos. Em 19º está o Mirassol, com 19 pontos. Em 20º está o Remo, com 6 pontos. E aí, qual é a classificação do seu time na tabela do Brasileirão? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha. Se o time foi bem, se o time foi mal, deixa nos comentários. E eu vou me despedindo de vocês, mas sem antes falar pra vocês, fazer uma pergunta pra vocês. Quem foi melhor jogando futebol? Quem foi o mais brabo? Quem foi o mais decisivo? Quem foi o mais habilidoso? Quem foi o jogador mais brabo? Apesar que um dele tá aposentado e o outro tá em atividade. Mas eu quero saber a tua opinião. Quem foi melhor? Neymar ou Ronaldinho Gaúcho?
Boa pergunta, né? Vai ter na tela final, eu vou deixar na tela final esse vídeo que tá muito brabo e tá muito insano, e eu quero saber a tua opinião nos comentários desse vídeo aqui. Quem foi melhor? Que eu vou falar pra você, eu tenho a minha opinião, mas eu quero saber a tua opinião, e tá no card aqui ou aqui, vai estar em um dos lados do card. Mas até o próximo vídeo e falou!